Boa noite. Esta edição do Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Projeto de lei para regulamentar direito de greve de servidores municipais segue tramitando. Nós temos que avançar para uma legislação específica e que impeça abusos, tanto por parte do Poder Executivo quanto por parte dos servidores. 7ª encenação da Batalha do Pulador acontece neste final de semana. Com 600 atores, cavalos, cavaleiros, Cruz Vermelha, saqueadores, enfim, um espetáculo maravilhoso. E no próximo bloco, a vereadora Cláudia Furlaneto vai esclarecer os detalhes do projeto Segunda Sem Carne. Que as pessoas busquem conhecer um pouquinho mais do que elas estão ingerindo, né? O que a gente come junto quando a gente está comendo a carne. Está tramitando no Parlamento Municipal uma nova proposta para regulamentar a lei de greve dos servidores públicos municipais. Entenda melhor. O texto foi protocolado pela mesa diretora, mas é uma iniciativa do presidente Márcio Patucci. O vereador espera que haja uma harmonia entre a legislação municipal e a Constituição Federal. O documento assegura ao servidor público o exercício do direito de greve. Organizar por mediação, por regulamentação, os interesses. Quando nós temos o episódio de uma greve, é que nós não atendemos a determinado interesse. Então, há litígio, há descompasso, há muitas vezes até uma dissintonia entre as partes, e essa lei vem para regulamentar. Pode ser que essa lei surja com uma inovação, alguns vereadores possam fazer algumas alterações nela, que nós entendemos plenamente justas, mas nós temos que avançar para uma legislação específica e que impeça abusos, tanto por parte do Poder Executivo quanto por parte dos servidores. Conforme o projeto, a suspensão coletiva e temporária dos trabalhos será legal em tempo de greve. O direito poderá ser exercido por todos os servidores da administração direta ou autarquias, sejam eles efetivos, comissionados ou contratados. A norma agrada o Sindicato dos Servidores Municipais. Porque nós sentimos na pele e na prática, agora no ano 2015, quando nós encampamos aí 23 dias de greve, um grau de incerteza muito grande, porque nós não temos uma legislação regulamentando a greve do servidor público. E, obviamente, essa matéria ela se reportou ao Judiciário por justamente a ausência de legislação regulamentando a matéria. Nos entristece porque isso poderia partir a iniciativa do próprio Executivo Municipal. E isso não acontece. Então, obviamente, a Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Márcio Patucci, está de parabéns por ter esse discernimento e, obviamente, encaminhar uma legislação dessa envergadura. A legislação também determina que, caso o Poder Executivo e o sindicato não entrem em acordo, o município deverá ser notificado no prazo mínimo de 48 horas sobre o início da paralisação. Nada mais justo quando você tem um ponto de desequilíbrio em alguma relação e, levando em consideração que o direito de greve é um direito constitucional assegurado a todos os servidores, nós estabelecemos esse prazo, né, dessas horas, melhor dizendo, né, para que haja uma comunicação efetiva, direta, uma comunicação real através do sindicato, no caso o Simpasso, comunicando ao Poder Executivo para que alguma medida não seja tomada por surpresa, né, ou seja, para validar essa greve, então haverá obrigatoriamente essa comunicação em 48 horas, de modo a não prejudicar o funcionamento de alguns serviços públicos, sobretudo os essenciais, e até com uma medida de regulamentar, ou seja, regularizar essas pretensões em caso da greve. Para evitar prejuízos à comunidade, o 9º artigo do projeto de lei permite que o município contrate os serviços necessários durante o período de greve. Isso, na verdade, é uma preocupação que nós tivemos, se eventuais serviços essenciais que na nossa regulamentação ficam atendidos em até 30% em momentos de greve, e essa greve se estender por um tempo razoável e que importe a suspensão de outros serviços, fica o município, então, autorizado a contratar, através de outros meios, terceirizados ou não,
para que esse serviço seja suprido, ou seja, a população não pode ficar desassistida por um episódio desses. Obviamente nós entendemos o direito do trabalhador, do servidor, e essa lei vai nesse sentido, mas nós temos uma comunidade inteira, uma população inteira que merece ser muito bem atendida pelo serviço público. A proposta assegura o direito pacífico de paralisação. Por isso, os grevistas não poderão impedir o acesso de outros colegas ao trabalho. Também ficam proibidas ameaças e danos ao patrimônio público. Nunca aconteceu por parte do sindicato. Houve sim, e isso é fato notório, represália por parte do Executivo Municipal, obrigando muitos servidores, através das suas chefias imediatas, para que prosseguissem em seus locais de trabalho. E diga-se de passagem, o direito de greve é um direito e uma garantia constitucional que não estava sendo respeitada. Portanto, essa lei ela vem consolidar aquilo que é pacífico perante os servidores públicos, que é o direito de greve. A aprovação do projeto de lei depende agora da maioria dos vereadores. Mas antes de ir para a votação em plenário, o conteúdo passa pela análise das comissões permanentes da Casa. Domingo será realizada a 7ª encenação da Batalha do Pulador, que é organizada pelo grupo cultural e tradicionalista Cavaleiros do Mercosul. Por isso, nesta semana, o idealizador do evento esteve no Legislativo. Jarbes Paimbandeira ressaltou a importância do fato, que marcou para sempre a história do povo gaúcho. O motivo era a revolta dos gaúchos em relação ao gado, enfim, que abriram as porteiras do Rio Grande para o Paraná e Uruguai, e aí faziam concorrência. E os gaúchos se revoltaram e pegaram em armas e foram para a guerra, foram para a Revolução. E muitos deles compraram lá no Uruguai instância, fazenda, e lá se formou um grupo e atacou o Brasil, atacou o Rio Grande e tomaram parte do Rio Grande do Sul, sob o comando do Gumercindo Saraiva, general Gumercindo Saraiva, tomaram Santa Catarina e depois tomaram o Paraná. Lá governaram o Paraná e ficaram tempos lá e acossados pelo general Pinheiro Machado e pelos republicanos, eles voltaram aqui com mil soldados apenas. E aqui eles enfrentaram um exército de 4 mil homens lá no Pulador. E aí se travou essa maior batalha, que foi uma morte de 1.200 e poucos pessoas que morreram, 800 do lado do Pica-Paus e mais 200 e poucos do lado dos Maragatos. A dramatização da Batalha do Pulador, ocorrida em 27 de junho de 1894, inicia às 2h da tarde de domingo. Mas já na sexta-feira, várias atividades vão acontecer no distrito de Passo Fundo para lembrar o confronto entre federalistas e republicanos. Vai ter uma tertúlia à noite, sábado de noite, lá, sexta de noite também, no Pulador. Vai ter ônibus da cidade, vai ter churrasco, vai ter, enfim, todos os atrativos necessários para a alimentação daquela população que lá se fizer presente. E terão o maior espetáculo da terra, o maior espetáculo bélico com 600 atores. Cavalos, cavaleiros, Cruz Vermelha, saqueadores, enfim, um espetáculo maravilhoso. E veja depois do intervalo uma entrevista com a vereadora Cláudia Furlaneto. Ela vai esclarecer os detalhes do projeto Segunda Sem Carne. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. A CPI da Codepas realizou a primeira reunião nesta semana.
Participaram o presidente Paulo Necli, o vice-presidente Marcos da Silva, o relator João Pedro Nunes e os vereadores Sidney Ávila e Patrick Cavalcante. Ficou definido que o grupo vai solicitar à companhia uma cópia do balanço contábil dos últimos 5 anos. O próximo encontro está marcado para o dia 1º de setembro, às 9 horas da manhã. A busca pela vida saudável é o desejo de muitas pessoas, seja para reduzir o risco de doenças ou por questões estéticas. Mas, para que isso aconteça, o primeiro passo é mudar o hábito alimentar. E foi justamente pensando nisso que a vereadora Cláudia Furlaneto protocolou um projeto de lei. Isso mesmo, Paula. A vereadora Cláudia Furlaneto apresentou a proposta da Segunda Sem Carne, ou seja, um dia de conscientização para reduzir a ingestão deste alimento. Acontece que algumas pessoas entenderam que o objetivo era proibir o consumo. Por isso, eu converso com a vereadora Cláudia, que nos explica os reais motivos deste projeto. Vereadora Cláudia, esse dia de conscientização, ou seja, essa campanha, acontece em 35 países. Então, Ana, isso mesmo. Nós tomamos ciência dessa campanha, que é uma campanha mundial. E o resultado dela, então, são, de fato, programas e projetos que contemplem um dia da Semana Sem Carne. Né? Nós pegamos o exemplo da Segunda Sem Carne. Então, é uma campanha, não é algo que invento, não é algo que sou contrária, eu ainda sou carnívora, mas em vendo todos esses estudos e levantamentos, te digo que estou aderindo um dia da Semana Sem Carne também. Outro objetivo, então, deste projeto de lei, vereadora Cláudia, é incentivar o consumo de alimentos vegetarianos. Isso. A gente é rico, aqui o Rio Grande do Sul é rico, né, em verduras, em vegetais, enfim, e que a gente pode se apoderar desses alimentos no sentido de que são alimentos gostosos e são alimentos saudáveis. Que pese, Ana, que ainda temos uma preocupação que é a questão do agrotóxico, né, nas plantações. Então, também a nossa preocupação, de fato, é com a saúde das pessoas, é com a preservação do meio ambiente e agora com essa pauta também, por que não também tratar dos animais, né? Vereadora Cláudia, algumas pessoas estão preocupadas com a questão de se proibir o consumo. Não tem nada disso, né? O projeto não se fala também em proibir a venda nos supermercados, por exemplo. Não tem nada disso. A nossa proposta, nós temos aqui na Câmara, por exemplo, seguidamente o Dia Municipal da Adoção. Nós temos a Semana de Conscientização sobre o Autismo, né? São datas reflexivas, algumas comemorativas, outras reflexivas. Então, a nossa ideia de projeto é justamente isso, que as pessoas busquem conhecer um pouquinho mais do que elas estão ingerindo, né? O que a gente come junto quando a gente está comendo a carne, né? E a questão da proibição não teria, né, como proibir e muito menos fazer uma gerência dos espaços privados, por exemplo, das empresas ou dos mercados que fazem a venda. Restaurantes não tem nada a ver. Nós fizemos, sim, uma indicação ao prefeito municipal que pudesse aderir ao programa intitulado Segunda Sem Carne, que é um programa nacional esse, nas casas de acolhimento, no hospital municipal, nas nossas escolas, enfim, que um dia da semana as crianças que recebem alimentação e os adultos possam ter uma dieta de vegetal num dia da semana. Este é a nossa única proposição para o prefeito, e isso o prefeito vai fazer se achar que deve, né? Mas enquanto Câmara, enquanto legisladora, não tenho como proibir nada a ninguém. Vereadora, inclusive, isso é muito importante para a nossa saúde, porque existe um estudo que estima que 75% das doenças no ser humano estão relacionadas ao consumo de alimentos de origem animal. Então, esse é um dado alarmante. Conversei com alguns médicos, inclusive aqui com o Dr. Alberi aqui da casa, se de fato procede. E procede, porque junto com a carne, e nós falávamos antes, a gente consome o remédio, né, o antibiótico que aquele gado tomou. A gente
ingere o anabolizante para ele ficar, né? A gente ingere tudo o que o gado recebe de tratamento para poder a carne ficar macia, para ele ser bonito para venda, para ter uma coloração legal. Não precisa fazer a campanha, por exemplo, a operação leite compensado, para ver que as pessoas, infelizmente, no mundo que a gente vive, na sociedade capitalista que a gente vive, as pessoas fazem sim, burlam sim, o dinheiro é que importa, o retorno é o que importa. Então, com o consumo de carne é a mesma coisa. Então, 75% das pessoas é muita coisa, né? O câncer do colo de útero, o câncer de intestino e de reto está diretamente vinculado ao consumo de carne. E eu nem gosto muito de entrar nesse mérito porque não sou da área da saúde, mas qualquer um de nós que vai no médico e que vai fazer um exame cardíaco, um exame de sangue, que vai aparecer colesterol, qual que é a primeira coisa, a primeira orientação do médico, né? A dieta. Qual é? É reduzir a carne gorda, é reduzir... Então, é isso, é só essa proposição e nada mais, que possamos cada um estar cuidando, atentando à sua alimentação. Agora, quem acha que não é importante, sem problema algum, siga os cursos. Mas eu, enquanto vereadora, representante aqui de toda a comunidade de Passo Fundo, eu me sinto no dever, sim, de informar a comunidade o que está acontecendo. Agora, quem quiser achar que deve seguir, siga. Se não, não. Tranquilo, não haverá fiscalização de nada. Vereadora, independentemente então da aprovação do projeto, a comunidade de casa já está sendo convidada então a aderir à Segunda Sem Carne. E a senhora também está à disposição nas redes sociais para prestar mais esclarecimentos. Com certeza, as pessoas assim, conheçam o programa, é um programa importante, a campanha de não se comer carne durante um dia da semana. Daqui a pouco não dá para ser na segunda, porque a gente faz o churrasco e na segunda é o carreteiro. Vamos fazer na terça, na quarta. A ideia é um dia por semana se alimentar de forma saudável, se alimentar de vegetais. Então, assim, a comunidade que nos assiste agora, né, Ana, que possa sim nos procurar, buscar no nosso Facebook e no site, tem a campanha todinha, inclusive com um leque nutricional aí da ingestão desses alimentos. Vereadora Cláudia, muito obrigada pela sua participação e nós voltamos ao estúdio do Jornal da Câmara com você, Paula. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira chega ao fim, agradecendo a sua audiência. Fique agora com a sessão que debateu e votou o Plano Municipal de Educação. Uma ótima noite e até amanhã.